ouvindo aqui todos que me antecederam, podemos dizer, senador Mário, que temos muitos desafios. Nosso país precisa avançar e atravessar por várias barreiras, vários atoleiros, para que a gente possa chegar naquilo que nós queremos, como um país que venha trazer qualidade de vida para a população nossa. População que mora no seu estado de Roraima, que mora no meu estado de Rondônia, que mora no Nordeste, que mora no sul do país, em São Paulo, no Rio de Janeiro. Realmente temos grandes desafios. Entre eles, é o crescimento com sustentabilidade. Nós precisamos cuidar muito da questão de saneamento básico nas nossas cidades, em todas as cidades brasileiras, nas grandes cidades, nos grandes centros, nas cidades menores, nas pequenas, no estado de Rondônia, no estado de São Paulo, no Nordeste, ou seja, em todo o nosso país. Comemoramos hoje, 5 de junho, o Dia Mundial do Meio Ambiente. Eu prefiro dizer que é um dia de conscientização do que nós precisamos fazer para cuidar do nosso planeta. Como é que nós vamos trabalhar para deixar um planeta melhor para os nossos filhos, para os nossos netos. Essa data foi escolhida pela ONU para que os países pudessem apresentar suas políticas e práticas ambientais e, a partir delas, discutirem estratégias para assegurar a sustentabilidade e a vida no planeta Terra. Uma dessas estratégias em comum é o Acordo Climático referendado por 195 países na 21ª Conferência das Partes, a COP21, em Paris, em 2015. A principal meta desse acordo é a redução das emissões de gases de efeito estufa pelos países signatários. A notícia que abalou a Semana do Meio Ambiente em todo o mundo foi a saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris. No dia 1º de junho, o presidente Donald Trump confirmou que os Estados Unidos vão mesmo abandonar o pacto para combater o aquecimento global. Era um mau negócio para os trabalhadores americanos e muito injusto para os Estados Unidos, justificou Trump. Ele refere-se às alterações climáticas como um mito criado pelos ativistas globais para limitar o crescimento econômico de alguns países. O impacto dessas medidas na temperatura do planeta e na vida dos norte-americanos, dos brasileiros e das pessoas de todo o mundo também é incerto. O certo é que temos que definir com mais precisão o modelo de desenvolvimento sustentável. Aquilo que nós queremos para o nosso país e para todo o planeta. Como eu sempre digo, no lugar de ficarmos apenas discutindo as mudanças climáticas, precisamos inserir o homem nas discussões sobre o meio ambiente. Pois o homem faz parte da natureza, está integrado ao meio ambiente e não vive sem ele. E é ele o grande aliado na construção da sustentabilidade. Sem discutir o ser humano, não tem como avançarmos. É verdade que o homem tem causado um grande impacto ambiental na busca pelo progresso, mas esse mesmo homem também é capaz de criar ferramentas, tecnologias, políticas e modelo de desenvolvimento capazes de promover uma convivência mais harmoniosa com o meio ambiente. A exploração que fazemos dos recursos naturais tem mudado muito nos últimos anos. Hoje, conhecemos a capacidade limitada de renovação dos recursos naturais, das fontes de energia, para suprir as necessidades humanas e temos tecnologia para fazer o uso sustentável desses recursos. Faço essa introdução sob um ponto de vista bem pessoal, para falar de alguns aspectos da economia, da infraestrutura e da qualidade de vida dos brasileiros, especialmente dos brasileiros que vivem na Amazônia, em especial
nós que vivemos no estado de Rondônia. Rondônia, senhora presidente, tem apresentado nos últimos 10 anos um ritmo de crescimento bem acima da média brasileira. O crescimento de nossa economia ocorre em grande média por conta de uma agricultura forte e diversificada, onde a pecuária e a produção de grãos, de soja, milho, de arroz e de café, dão uma grande parcela de contribuição, mas que tem uma base consolidada exatamente na agricultura familiar. Resultado de um processo de reforma agrária que deu origem ao nosso estado de Rondônia, colonizado praticamente por agricultores que migraram de várias regiões do país, especialmente do sul do país. Em Rondônia, 74% da produção agrícola vem exatamente da agricultura familiar. Porém, ao mesmo tempo em que temos um bom ritmo de crescimento, ainda enfrentamos muitas dificuldades, muitos problemas sociais, ambientais e estruturais que limitam a melhoria de qualidade de vida dos rondonienses. Muitas dessas dificuldades impostas à Rondônia é simplesmente por ela fazer parte da Amazônia Legal, onde vivem mais de 25 milhões de brasileiros na Amazônia Legal, senador Theomário. Muita gente ainda insiste em chegar toda essa área, que ocupa 60% do território brasileiro, como uma grande floresta ou como um único ambiente, quando trata-se de uma região de muitos contrastes. Dentro da Amazônia, temos várias Amazônias. Nós temos a nossa Rondônia, a sua Roraima, o Acre, Pará, Amazonas, Maranhão, ou seja, vários estados bem diferentes um do outro. Um prazer, concedo uma parte a Vossa Excelência, senhor Theomário. Senador Assi, eu quero primeiro parabenizar a Vossa Excelência, traz um assunto importante para a nossa região. Vossa Excelência faz uma análise minuciosa, cirúrgica e precisa, né, do quadro socioeconômico da nossa região. E sem nenhuma dúvida, apesar de que Vossa Excelência ainda coloca com muita propriedade, que conhece a realidade daquela região, apesar de Rondônia ainda ter essas deficiências estrutural, sem nenhuma dúvida avançou muito. Eu tive a oportunidade de trabalhar numa instituição financeira e ali, na implantação de algumas agências, como Espigão e Colorado do Oeste, eu tive a oportunidade de implantar essas agências dessa instituição ali. E via o quanto que era difícil o acesso e o quanto que havia de sonho, esperança e perseverança naquele povo que migrava para ali. Os capixabas, os paranaenses, os gaúchos, enfim, todos aqueles que fizeram a nova Rondônia, junto com os nativos da região. E Rondônia hoje, você colocou bem, avança a passos largos para ser um estado que realmente possa contribuir com a nação e não tirar da produção ou da riqueza dos demais. Rondônia hoje tem um rebanho bovino espetacular, produz grãos de forma já compreensível e, sobretudo, aplausível. Então, quero aqui parabenizar os políticos do estado de Rondônia. Essa é a grande diferença do nosso estado, que o nosso estado de Roraima era, enquanto território, nós éramos um território expoente, nós éramos o maior exportador de carne bovina do norte, o maior exportador de minério e de madeira. E Roraima, infelizmente, estagnou, parou no tempo. Lamentavelmente, o nosso estado vive do contra-cheque, né? E essa é a nossa preocupação enquanto senador que representamos o estado, quando chegamos aqui, no sentido de destravar, tirar aqueles gargalos, né, que ali seguravam, como a questão energética. Hoje eu estive conversando com o novo ministro da Justiça, no sentido de retomar as negociações para não deixar parar, para que aquela energia chegue ali. A questão da febre aftosa, já ficamos livres, né, agora podemos realmente exportar, deixar de ser só um corredor. Resolvemos também a questão da mosca da carambola, que é outro entrave que existe, mas estamos negociando para usar a mesma metodologia que é adotada em Petrolina e também em Juazeiro. E sem nenhuma dúvida, Roraima, ao sair
sair desses gargalos, é um estado que vai estar ali somando com o Amazonas, somando com Rondônia, somando com Acre, somando com Pará, Amapá, para realmente fazer do norte um Brasil que realmente a gente possa ter o grande desenvolvimento e crescimento que aquela região realmente proporciona. E Vossa Excelência tem toda a razão quando diz que são cada uma com a sua característica. Por exemplo, o estado de Roraima, mesmo quando fala de desmatação na Amazônia, queimada, etc., o estado de Roraima se diferencia, que nós temos ali uma savana, uma área de lavrado, né, que é uma área que não afeta quase que nada a fauna e a flora brasileira. Portanto, eu quero aqui, mais uma vez, parabenizar a Vossa Excelência em trazer a baile esse assunto que é tão importante para a sua Rondônia e tão importante para a nossa região. Muito obrigado pela sua parte, senador Theomário. De fato, a sua Roraima e a nossa Rondônia, elas precisam de uma atenção especial do governo e da população brasileira. Nós estamos lá para desenvolver a Amazônia e para cuidar da Amazônia também. E não há como cuidar do meio ambiente, das reservas, das florestas, se não for através do ser humano. Só o homem pode fazê-lo. Esses problemas ocorrem principalmente pela ausência do Estado brasileiro nesses rincões da Amazônia, por falta de uma estrutura adequada para o desenvolvimento das nossas cidades, por falta de regularização fundiária, de regras ambientais que estimulem a produção agrícola sustentável, por falta de cidadania para a nossa gente. Creio que a aprovação da MP 759, que trata da regularização fundiária, vamos avançar bastante nessa questão, levando segurança jurídica e cidadania para os proprietários de terra, para os nossos assentados, mas ainda temos muitos outros desafios pela frente. Em todos os estados da Amazônia, o produtor rural tem que manter hoje 80% de sua propriedade com reserva legal, além de manter as áreas de proteção permanente, que são as APPs, em encostas e nas margens dos rios, que na Amazônia são bem maiores do que em qualquer outro bioma brasileiro. Essa é uma situação que pode ser muito bem compreendida para o estado do Amazonas, onde as condições ambientais são mais frágeis. O modelo de ocupação foi outro, concentrado na ocupação urbana na cidade de Manaus, e a política de desenvolvimento está centrada na indústria eletroeletrônica e de manufaturados instalada na Zona Franca de Manaus. Mas é muito diferente de ser aplicada no estado de Rondônia, resultado de uma política de colonização agrária em pequenas propriedades de solo fértil, portanto, favoráveis à agricultura. Na época da colonização de Rondônia, o agricultor precisava transformar pelo menos 50% do seu lote para ter a posse do seu terreno. Hoje, estamos desenvolvendo uma agricultura sustentável, com plantio direto, de baixo carbono e integrada à floresta e à pecuária. Mesmo assim, o rigor da legislação ambiental, que é igual para a Amazônia inteira, está limitando em muito a capacidade de produção dos nossos agricultores familiares e toda a economia do nosso estado de Rondônia. E isto não me parece sustentabilidade. Por isso, trabalhamos pelo reconhecimento do zoneamento ecológico e econômico do nosso estado, reduzindo da reserva legal para 50% nas terras propícias para a agricultura, para que a produção agropecuária seja mantida nas áreas consolidadas, como conseguimos definir no Código Florestal, sancionado há exatamente 5 anos atrás. O uso mal intencionado da questão ambiental também é feito para limitar nossa infraestrutura e o nosso desenvolvimento. Não conseguimos recuperar direito nossas estradas, portos e aeroportos, assim como não estamos conseguindo reconstruir a BR-319 que liga Porto Velho a Manaus. Enquanto isso, a população da região leva de 5 a 6 dias para fazer o percurso nos Rio Madeiras e Amazonas, de Porto Velho a Manaus e vice-versa. Isso também não me parece sustentabilidade. Aliás, a BR-319 pode ser o caminho da sustentabilidade.
A reabertura dessa rodovia é o caminho para que possamos seguir adiante no modelo de desenvolvimento sustentável da Amazônia. Ela representa a possibilidade de instalarmos na Amazônia uma fiscalização efetiva e eficiente sobre as atividades ilegais que afetam a floresta, poluem os rios e afetam todo este ecossistema. Hoje, o desmatamento ilegal, o garimpo ilegal, o tráfico de drogas e de animais silvestres ocorre sem qualquer controle efetivo dos órgãos ambientais e das forças policiais, pois não há como eles chegarem até os locais onde estão sendo cometidos esses crimes. Com a reabertura da rodovia e a instalação de postos de fiscalização do IBAMA, do IPAAM, da SEDAM, da Polícia Rodoviária Federal, da Receita Federal, entre outros órgãos de controle que forem necessários, é que vamos assegurar a proteção da floresta. O desejo da população do Amazonas, de Roraima e de Rondônia é ver essa rodovia completamente reconstruída, com pavimentação asfáltica, que assegure a integração da Amazônia por vias terrestres e o direito constitucional de ir e vir com segurança e conforto, bem como a promoção do turismo ecológico e do escoamento da produção de hortifrutigranjeiros de Rondônia para o mercado de Manaus e também de Roraima. Portanto, nesse momento em que comemoramos a Semana do Meio Ambiente, entendo que é oportuno discutirmos de forma bem pragmática os modelos de desenvolvimento que queremos para o Brasil e reiteramos os falsos entraves ambientais que atrapalham o nosso desenvolvimento. Queremos o desenvolvimento sustentável, mas, sobretudo, que ele melhore a qualidade de vida das pessoas onde quer que elas vivam. Está na hora do ser humano ser o principal ator do desenvolvimento sustentável no nosso país. É muito fácil falar de sustentabilidade na Avenida Paulista, em Copacabana, em Paris ou em Nova York, mas quero ver o mesmo discurso lá em Porto Velho, nas cidades do interior de Rondônia, lá nos rincões da Amazônia, onde, num calor de 40 graus e em salas de aula sem ar-condicionado e com apenas um quadro negro e giz, milhares de alunos recebem o ensino fundamental e médio de professores que ainda não possuem o ensino superior. Sustentabilidade, lá nos rincões da Amazônia, se faz melhorando a qualidade e o salário dos professores, construindo escolas, contratando médicos especializados, equipando os hospitais e postos de saúde, melhorando as escolas e as universidades e investindo mais em infraestrutura, em estradas e rodovias para integrar a Amazônia e integrá-la a todo o território nacional. Sustentabilidade em Rondônia se faz com a duplicação completa da BR-364, a espinha dorsal do nosso estado, avançando na proposta de concessão dessa rodovia. Sustentabilidade se faz com a redução da burocracia e com mais agilidade nos processos de licenciamento ambiental. Muitas obras fundamentais para o desenvolvimento do país estão paradas por conta das questões ambientais não resolvidas ou por divergências em especificações técnicas ou de orçamento. Temos que evitar a paralisação de obras públicas de infraestrutura após a concessão das licenças ambientais e, para isso, precisamos avançar com rapidez no aperfeiçoamento da legislação ambiental brasileira. Entendo que é necessário aperfeiçoar o processo de licenciamento ambiental no país, principalmente para resolver a demora injustificada nas condições ou nas concessões das licenças, as exigências burocráticas excessivas, as decisões pouco fundamentadas, a contaminação ideológica do processo e até mesmo a ausência de normas legais para regulamentar todas as etapas desse processo. A obtenção de licenças ambientais e a realização de desapropriações precisam estar contempladas na etapa de planejamento e podem ser processos aprimorados. No caso do licenciamento ambiental,
Os atrasos advêm tanto da falta de planejamento, quanto da baixa qualidade dos estudos de impacto ambiental e da demora do IBAMA em analisar os projetos. É evidente que a atualização da legislação precisa manter os instrumentos e controles já consagrados, ampliando os mecanismos de combate à corrupção, mas reduzindo consideravelmente a burocracia no Brasil. Para isso, creio que chegou a hora de realizarmos um esforço conjunto, executivo, legislativo, judiciário, para assegurar a boa aplicação do dinheiro público no nosso país. As estruturas do governo precisam reconhecer esta necessidade, dialogar com a sociedade e também conversar entre si para resolver os problemas do nosso país. Defendemos o crescimento sustentável, com atenção especial ao meio ambiente. E para cuidar do meio ambiente, temos que cuidar das pessoas, cuidar do ser humano, pois é o ser humano que vai cuidar do meio ambiente, do desenvolvimento sustentável e futuro do nosso país. Muito obrigado, senhora presidente.